É isso mesmo que vocês leram. Quem invadiu o Congresso Nacional foram militantes de esquerda infiltrados nas manifestações pacíficas pró-Bolsonaro. Meu nome é Marcelo Mendes, seja bem-vindo ao meu canal. Inscrevam-se, curtem, comentem à vontade, porque aqui não tem censura, e compartilhe. E por que eu estou tirando essa conclusão? Através do histórico de manifestações comunistas que ocorreram no Brasil. E tendo uma coisa, o comunismo é uma desgraça na vida de qualquer ser humano na face da Terra. E é simples, eles fazem de tudo pelo poder e fazem de tudo para se vingar de quem é contra, até mesmo se vestir de verde e amarelo, entrar no meio das manifestações e fazer o que fizeram. Por que isso? Primeiro, para culpar o ex-presidente Bolsonaro. Segundo, para prender, entendeu? Já que você não sabe quem realmente foi, prender a maioria dos manifestantes que estavam lá pacificamente. Vai lembrar que teve manifestação na qual não teve nem sujeira na rua. Então, como que de repente tomaram essa atitude? E mesmo se fosse alguém da manifestação pró-Bolsonaro, ainda dava para entender a revolta, porque nós estamos vendo o Brasil sendo destruído por um ex-presidiário que colocou um monte de gente que não presta para determinados cargos. Para mim foi uma formação de quadrilha, em vez de ser uma escala de pessoas para os seus respectivos ministérios. E aqui está a prova. Muita gente questiona o juiz do STF, né? Mas tem um ex-juiz que hoje é aposentado, que é o Marco Aurélio Melo, entendeu? E ele disse, aqui ó, saiu no Diário do Poder, ele disse, Marco Aurélio Melo, que o Bolsonaro tem que ser isentado de toda essa sacanagem que aconteceu e responsabiliza justamente o STF por atos de vandalismo. Entendeu? Sabe por quê? Porque o STF falhou ao derrubar decisões da Lava Jato. Lembre-se, o ex-presidiário Lula não era para ter disputado as eleições. Ele é ficha suja. E quem assinou a lei da ficha suja, não poder disputar as eleições, foi justamente esse desgraçado que está no poder. Entendeu? E eu vou ler aqui a notícia, créditos para o jornalista Rodrigo Vilela. Ok? Olha só, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, isentou o ex-presidente Jair Bolsonaro de culpa nos atos de vandalismo que ocorreram neste domingo, dia 8, em Brasília, e responsabilizou o próprio STF pela situação. As falas foram registradas em entrevista ao jornal O Globo, que é totalmente de esquerda. Marco Aurélio avalia que o STF falhou ao derrubar as condenações do presidente Lula na Lava Jato e devolver ao petista os direitos políticos que o permitiram disputar as eleições de 2022. Sobre o ex-presidente, o magistrado diz que os responsáveis estão em território nacional e que Bolsonaro não tem domínio das forças que estão aqui. Abre aspas. Ele não tem culpa. Está a quantos quilômetros daqui? Fecha aspas. Avaliou o ministro aposentado. E num podcast, vou até colocar aqui para vocês ouvirem, ele explicou que no primeiro turno ele votaria na terceira via, entendeu? Porque ele não queria nem o extremismo da direita, nem o extremismo da esquerda. Porém, no segundo turno, se não tivesse jeito, entre o ex-presidiário e o atual presidente, que até então é o Bolsonaro, ele votaria no Bolsonaro. E veja por quê. O que eu disse? Eu disse que, como sou contrário a polarizações, eu votaria em quem estivesse em terceiro lugar.
e procurei votar em quem estava em terceiro lugar, no primeiro turno, e que no segundo turno eu votaria no atual governante, no presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Por quê? Porque, como ex-juiz, não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma e que foi condenado em 4, se não me falha a memória, 4 processos por delito contra a administração pública. Disse, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo, os processos foram anulados pelo Supremo. A partir de uma visão, a meu ver, equivocada, incompetência territorial. Não seria competente o juiz da 13ª, mas um juiz de Brasília, um juiz federal de São Paulo. Quando nós sabemos que a incompetência territorial é relativa e ela preclui com o término do processo crime, mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entendeu agora, pessoal? Você entendeu? Então, quem está falando é o ex-ministro do STF, que culpa o próprio STF por ter feito toda essa maracutaia para devolver os direitos políticos ao ex-presidiário, ele chegar no poder de uma maneira catastrófica. Então não tem como dizer, não teve sacanagem nas eleições. Foi bem antes de começar a sacanagem e concluiu a sacanagem com a vitória bem questionável do ex-presidiário. É fato. Não adianta desmonetizar canal, não adianta querer prender, não adianta bloquear a conta bancária, não adianta tirar passaporte, porque a verdade está aí. Pode reparar, o Alexandre de Moraes está batendo em quem fala a verdade, entendeu? E agora ele vai ser implacável ainda mais. E vocês têm dúvida que não foi alguém, os vândalos de esquerda, que invadiu o Congresso Nacional? Você acha que uma idosa que estava lá, com bebê, com criança, invadiu o Congresso Nacional? Ou o STF? Você acha isso daí? Então vou deixar aí um vídeo de uma notícia antiga, na época do governo Lula e do governo Dilma, mais final para o Temer. Olha só, nesses 3 governos maravilhosos, eu vou mostrar, olha só, a notícia. E tenta adivinhar de qual emissora. Primeiro, eu vou mostrar o início do noticiário com William Bonner falando sobre a invasão do MTST no Congresso Nacional. Olha só, que é de esquerda. E eu vou mostrar o William Vac no Jornal na Globo, na época, que hoje está na CNN, falando a mesma notícia. E o mais legal, quem liderou as manifestações foi o senhor Maranhão, que disputou as eleições de Recife pelo PT sob a tutela e apoio do ex-presidiário Lula. Ouçam bem com atenção, vale a pena isso daí. E depois veio o canalha do Guilherme Boulos questionar quem invadiu o Congresso Nacional, sendo que foi a turma dele que invadiu, estando no meio das manifestações pacíficas para Bolsonaro. Preste atenção e ouçam bem. Boa noite. Hoje o Brasil assistiu a um atentado contra a democracia. Manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra invadiram a Câmara dos Deputados à tarde em Brasília e quebraram tudo o que encontraram pela frente. Ninguém precisa ficar surpreso com a depredação da Câmara dos Deputados hoje por um grupo sem lei que se intitula Sem Terra, comandado por um dirigente nacional do PT. A própria Câmara, ao absolver mensaleiros, reforça a ideia de impunidade. O Executivo, ao afagar movimentos fora da lei, como o MST, vem sugerindo que muita coisa é tolerável. Não tem faltado indignação na sociedade brasileira frente à corrupção, descaso das autoridades, insegurança e impunidade. O que está faltando é transformar a indignação em cobrança dos responsáveis. Nas urnas, por exemplo. A segurança foi pega de surpresa. Os manifestantes chegaram de uma vez.
viraram um carro e começaram a atirar paus, cadeira, cones, pedras contra os seguranças. 20 homens da Polícia Legislativa não foram suficientes. Os manifestantes arrancaram plantas, arremessaram até paralelepípedos. Ensanguentado, este segurança tentou se proteger atrás da roda do carro, que foi virado várias vezes e destruído a pauladas. Tamanha a fúria dos manifestantes. Um deles partiu para cima com um cone na mão e bateu na cabeça de um segurança. Um pedaço de meio fio foi lançado contra a porta de vidro e a multidão enfurecida invadiu o prédio da Câmara, obedecendo ao comando do movimento. Entre os manifestantes de vários estados do país, adolescentes, velhos, esta mulher usou um pedaço de viga de cimento para quebrar os terminais de computador que encontrou pela frente. Os funcionários assistiam alarmados. O grupo avançou, destruiu uma exposição de plantas, lixeiras. Ninguém conseguiu detê-los. Mas uma porta de vidro virou cacos. A violência prosseguiu. Luminárias foram destruídas ao longo do caminho. Tudo orquestrado pelos chefes do movimento. O mesmo que invadiu o Ministério da Fazenda em abril de 2005 e permaneceu no prédio por 5 horas. É o Movimento de Libertação dos Sem Terra, que surgiu em 97 e está organizado em 9 estados. Tem 35 mil famílias associadas. O lema é semelhante ao do MST: ocupar, resistir, produzir e organizar para ser feliz. O MLST... Bruno Maranhão é o principal nome do MLST. Ele é de uma família de usineiros de Pernambuco e militante histórico do PT. Em 85, foi candidato a prefeito do Recife com o apoio do então dirigente partidário Luiz Inácio Lula da Silva. Maranhão hoje é secretário nacional de movimentos populares do PT. A direção do partido informou que Maranhão pode ser expulso. Ele se defendeu. Nós viemos aqui fazer uma manifestação pacífica com a carta para o presidente, pedindo um espaço para ter uma falação aqui com nossos companheiros. E, sinceramente, na hora da entrada, o pau comeu. Vocês entenderam agora? Aí. Então é assim que funciona a esquerda e o comunismo no mundo inteiro. Se infiltram no meio de manifestações pacíficas da direita conservadora para fazer a baderna que eles querem, para culpar nós. E eles ainda se fazendo de vítima. Ok? Então deixa aí nos comentários o que você achou de tudo isso daí. Inscreva-se no canal para dar uma força. Curtem o vídeo e compartilhe com todos, inclusive com aqueles que acham que nós bolsonaristas somos os verdadeiros baderneiros. Será? Até o próximo vídeo.